Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Devaneios no Café. Nosso encontro, nosso lar aqui de conversas, discussões, saídas do comum, que é o nosso objetivo. E hoje estamos estreando um cartazinho novo, próprio do nosso programa aqui atrás. Aqui, eu estou tampando ele um pouco com a cabeça, mas acho que dá para ver certinho ali que é o logo do nosso programa Devaneios. E nós estamos aqui em Campinas, localizados na rua Doutor Quirino 1856, é o lugar dos nossos, é o lugar físico, né, dos nossos devaneios. E a gente também tem uma parceria com a Editora Vozes. A Editora Vozes, ela traz sempre novidades aqui conosco, né? Sempre eu digo que sempre estamos acompanhados por ela de alguma forma também. Boa noite para a Kathleen está chegando aqui. Boa noite para a Enila, boa noitinha. O pessoal já está chegando. O pessoal aqui que devaneia conosco. E hoje, antes da gente começar o nosso devaneio, né? Boa noite para a Flá Regina também que está chegando aqui conosco. Hoje, o livro, que é uma das pré-estreias da Vozes, é este aqui. Um estudo bem interessante aqui em relação à imagem parental. O livro ele se chama A Imagem Parental e o Desenvolvimento da Consciência. Esse é o nome. São, acho que de dois autores. Não, é uma autora, a Esther Harding, e que ele é editado por um outro autor aqui. É interessante aqui que este livro ele vai tratar aqui como nós vamos ser iniciados na nossa consciência. Como essa imagem parental é uma imagem de uma consciência, de como ela foi criada, de como ela foi sendo instaurada. E uma das curiosidades deste livro é que ele se utiliza de um mito babilônico para falar sobre essa imagem parental. Então, inclusive eu nem conhecia esse mito, eu achei muito interessante essa indicação da Vozes. Quem quiser conhecer mais, pode ali adquirir tanto no site da Vozes ou quanto nas outras plataformas. Mas, nesse dia que estamos hoje, tá então em pré-Black Friday, então tem cupons de desconto. Eu acho que esse livro ele entra nesses cupons de desconto também. Os cupons de desconto da Vozes, eles estão nas nossas publicações aqui da página. Se vocês forem abrir um meme, algum vídeo, aparece ali, um mais recente, obviamente, né? Aparece lá o cupom de desconto. Tem um deles que é Black 35, Black 40, Black 50, que é em relação a Black Friday e a porcentagem do desconto junto. Bom, e lembrando também, um outro fator é de que nós estamos fazendo um sorteio deste livro aqui do Fronteiras, do Gustavo Barcelos, que inclusive foi o nosso tema da live anterior. Falamos sobre, se não me engano, foi sobre a individualidade, né? Sobre a intimidade, lembrei. Nosso tema que nós conversamos e devaneamos na semana passada foi sobre a intimidade, que é um dos capítulos, os subcapítulos deste livro aqui. Bom, como nós estaremos sorteando, esse sorteio ele será específico para pessoas que têm uma frequência em participação nas nossas lives. Aqui a Enila lembrando que inclusive foi do capítulo das gavetas. Sim, esse tema da intimidade era do capítulo das gavetas. Muito bem lembrado, Enila. Então, eu vou acompanhar aqui as pessoas que participam das lives, que estão frequentemente aqui conosco. Então, vai ser um sorteio aqui mais íntimo, citando ali o nosso último tema. E aí eu vou colhendo alguns nomes, né? Eu já colhi 2 nomes. Boa madrugada para a Mística da Suíça. Olá! Olá, Vivian, como é que você está? A Vivian aqui aparecendo conosco também, diretamente de Munique, Alemanha. Então, eu vou ali vendo, né, quem está participando, quem tá comentando com certa frequência, e eu vou pegando esses nomes. Então eu peguei 2 nomes na semana passada, hoje vou pegar mais 2 nomes
no final da live. E obviamente esses nomes só valerão se eles permanecerem na live. Eu falar, ó, deu ok para você participar do sorteio. A pessoa estando na live, dando ok, ela já está concorrendo ao sorteio do Fronteiras. Nós vamos encerrar a captação de nomes quando tivermos 10. Então, quando tivermos 10 nomes, vou fazer igual eu fiz no outro sorteio. Eu vou colocar todos os nomes no papelzinho, vou ali chacoalhar o vidrinho e sortear um nome ali que a sorte escolher. Então, vai ser nesse esquema aqui. Bom, dito isso, né, os avisos iniciais, a nossa parceria e tudo mais, tal. Hoje, a proposta que eu tenho para hoje, para ver se vocês... boa noite para Maíra. A Maíra está conosco aqui. Olá, Maíra, tudo bom? Como é que você está? Então, a proposta hoje que eu tenho é uma proposta que eu gosto bastante. Eu já trouxe ela em algumas lives, mas eu fiz algumas seleções. Eu selecionei alguns poemas para hoje. Deixa eu até ver quais que eu já tinha selecionado. Tá certo. Eu selecionei alguns poemas, e que são poemas que trazem ali uma visão sobre a perspectiva do que nós trabalhamos aqui, que a gente conversa aqui nas lives, sobre alma, sobre imagem, sobre morte, mais sobre alma. Eu acho que uma das questões aqui é sobre a alma. Então, eu trouxe esse livro aqui, se eu estiver falando o nome dela errado, também eu não sei falar em polonês, tá? Mas é da Wisława Zembrowska, esse livro Para o Meu Coração num Domingo. Selecionei algumas poesias aqui. Essa seria a minha intenção hoje, de fazer poesia, de ir junto com a poesia. Boa noite para Tatiana Morels. A Tatiana, inclusive, está participando do nosso sorteio, né, Tatiana? Boa noite, Tatiana. E como é que vocês estão em relação à proposta? Podemos seguir por esse caminho? Porque aqui eu tenho alguns poemas selecionados e eu vou tentar não seguir uma ordem, né? Porque o livro ele tem uma ordem ali dos poemas por página, mas eu vou buscar ali os poemas que eu selecionei em relação à temática sobre alma. A gente tentar ali não tentar entender no sentido de clarificar, tentar esmiuçar, acho que é melhor, não nesse sentido, mas de nos relacionarmos, de tentar fazer com que ela converse conosco. E aqui a Tatiana Moraes falando sim, a Enila dizendo uma preciosidade essa poetisa. Ela realmente é. Ela realmente foi um achado. E ela foi um achado através de uma outra poetisa, né? Eu conheci a Wisława, ou a Wisława, né? Eu não sei como é que é o nome dela, através da Ana Martins Marques, que foi uma outra poetisa que nós já fizemos, inclusive, um devaneio sobre ela. Um ou dois, né? Nem lembro, eu acho que até fizemos mais do que um devaneio sobre ela. Então, deixa eu só ver aqui. Esse poema também é um poema aqui que fala sobre imagem, então marco ele. Mas eu selecionei um dos poemas dela aqui sobre este tema. Inclusive, o tema leva aqui o título. Tem um poema dela nessa edição, que eu também não conheço outra edição, acho que é a única edição que tem dos poemas da Wisława, que é da Companhia das Letras. Então, nessa versão que eu tenho aqui, ele é na página 241. E claro, também um outro detalhe, é uma versão bilíngue. Então, ele tem ali o idioma de origem, né, o polonês, e tem a tradução na página da direita. E tem um poema dela que eu queria começar através deste poema, para nós devanearmos, para falarmos um pouco sobre alma, que se chama Um Pouco Sobre a Alma. Exatamente o nome do poema que ela intitulou.
E é bastante interessante esse poema. Eu queria começar com ele, exatamente por conta do olhar que ela traz sobre o que é alma, sobre como ela é encontrada. Eu acho que ela consegue se aproximar muito bem das preferências de alma. Quais são as preferências de alma? Como ela é? Qual é a sua natureza? Então eu vou começar por esse poema. Ele é um poema bastante provocativo. Ele inclusive, né, depois eu vou ali falar algumas coisas sobre ele, mas ele tem alguns pontos que eu queria depois ressaltá-los. Mas primeiro eu vou fazer a leitura dele. Então vamos começar com poesia. Vamos voltar para a poesia. Um pouco sobre a alma. A poetisa nos diz: às vezes temos uma alma. Olha que interessante, ela começa já dizendo às vezes, não é algo garantido. Ela diz: às vezes temos uma alma, ninguém a tem o tempo todo e para sempre. Dia após dia, ano após ano, podem se passar sem ela. Às vezes, ela só se aninha por mais tempo nos enlevos e medos da infância. Às vezes, só no espanto de estarmos velhos. Raramente nos assiste em tarefas maçantes, como mover armários, carregar malas ou percorrer uma distância com o sapato apertado. Quando é para preencher formulários ou picar carne, costuma tirar folga. De 1000 conversas nossas, participa de uma, e mesmo assim nem sempre, pois prefere o silêncio. Quando nosso corpo começa a doer e doer, sai de fininho do seu plantão. É difícil de contentar. Não lhe agrada nos ver na multidão, nem nossa luta por uma vantagem qualquer, nem o matraquear dos negócios. A alegria e a tristeza, para ela, não são dois sentimentos diversos. Somente quando estão unidos se faz presente entre nós. Podemos contar com ela quando não temos certeza de nada e temos curiosidade de tudo. Dos objetos materiais, gosta dos relógios com pêndulo e dos espelhos que trabalham com zelo, mesmo quando ninguém está olhando. Não revela de onde vem, nem quando vai sumir de novo, mas está claro que espera tais perguntas. Parece que, assim como ela nos é necessária, também nós, para algo, lhe somos necessários. Eu admiro muito a poesia da Wisława por conta da sensibilidade, por conta do refino que ela tem em relação a tratar, a ser devota daquilo que ela se propõe a dizer. E ela pega um tema que, se nós formos ver historicamente em poesias, em histórias, até mesmo em filosofia, dependendo de qual filosofia for, é um tema bastante gasto. É um tema que, de tão gasto muitas vezes ele é até evitado. Mas é um tema que não nos deixa de provocar por conta disso. E bom, o que é alma? Como defini-la? Eu acho que aí é um primeiro ponto. Quando nós tentamos defini-la, explicá-la, explaná-la, a gente perde. Ela é quase como se fosse uma palavra viva. Ela tem preferências próprias. Ela prefere dizer-se quem ela é.
sem seu nome próprio, quase, muitas vezes. Ela precisa de nós para algum motivo. É por esse caminho que eu busquei olhar esse poema. Então eu vejo o seguinte, uma curiosidade, eu acho que algo muito atraente desse poema, para se olhar psicologicamente, é, primeiramente, pegando o início do poema. Ela relata que alma não se tem o tempo todo e nem para sempre. Inclusive, ela vai colocar que é uma raridade. Se nós formos ali esmiuçar, ver ali no sentido de apreciar o poema, né, de pegar os seus detalhes, ela vai começando a nos localizar de que alma é algo que não é garantido. Não temos garantia de que teremos um. Bom, nesse sentido, então nós podemos entender que alma é algo que, para que se apresente, ela precisa ter condições próprias. A alma precisa de condições próprias para que ela indique, se apresente, esteja naquele clima. Sem condições próprias, a alma não aparece. Ela parece meio egoísta falar isso, né? Parece de uma forma como se ela fosse um caráter meio egocêntrico, mas não. No que ela está interessada? Aí é uma outra coisa que o poema também tem a sensibilidade de nos trazer. Tá, se ela tem condições próprias de aparecimento, ela também tem características de que ela se interessa mais. Quais são essas características? Pelo que ela se interessa? Bom, tem várias coisas aqui que a gente pode olhar, mas uma dessas características é que é inclusive o final da página 241. Ela vai dizer: de 1000 conversas nossas participa de uma, e mesmo assim nem sempre, pois prefere o silêncio. Eu acho que esse é um ponto principal. A alma em nós prefere aquilo que não faz tanto barulho. Ou seja, pensando agora psicologicamente, as nossas preocupações, as nossas inquietudes, as nossas perguntas que quase que são exigentes por uma resposta diretiva, direcionada, isso não interessa a alma. Não é por aí que ela vai. Preferir o silêncio nesse sentido é uma postura de apreciação. O que está acontecendo nesse momento, mais do que o que eu devo fazer, o que eu quero fazer, o que fazer com isso, as perguntas mais usuais, inclusive dentro da clínica, ela prefere uma postura apreciativa, como se no silêncio, o silêncio é o quê? Nesse sentido, é uma condição de interioridade. Ele dá uma condição de interioridade, ele favorece para que alguma coisa seja, pensando inclusive na live que nós tivemos na semana passada, ela tenha um sentido de aprofundamento. Intimidade é uma possibilidade de se aprofundar, de ganhar um olhar profundo sobre as coisas. E para isso, o que mais nos tira de uma postura reflexiva, muitas vezes, são as nossas preocupações diárias, são as nossas preocupações costumeiras, nossas preocupações frequentes. O que fazer com isso, por exemplo? Então, nesse sentido, a alma ela não se interessa, ela não está ali. Inclusive, eu acho que é muito interessante que ela vai pontuar que ela é rara. E por ser rara, ela precisa de lugares pouco frequentados.
que é inclusive o que ela fala sobre a questão das multidões, né? Nesse trecho aqui. É difícil de contentar, não lhe agrada nos ver na multidão. Sim, novamente, se nós olharmos poeticamente para o que ela está dizendo, esta multidão, eu estou aqui provocando, tá, pessoal? Porque eu já sei que tem alguns comentários, eu já vou falar sobre eles, eu já vou lê-los. Mas eu estou só terminando algumas provocações aqui para nos alimentar a nossa imaginação. Porque essa multidão em nós é aquilo que vai falando constantemente, mas ao mesmo tempo não tem uma... Se a gente pensar numa multidão de uma cidade, por exemplo, são milhares de vozes falando sem que uma se conecte com a outra. São só vozes que ali estão falando, quase como uma perda de tempo, quase como um tempo onde as coisas só passam, só acontece. É algo que não entra, não fixa, não ganha interior. É nesse sentido ali que eu vejo essa questão da multidão. Bom, vou falar mais coisas, mas antes agora eu vou ler. Agora a provocação gerou comentários e eu vou lê-los agora. Deixa eu só subir aqui. Subindo. Obrigado para a Vivian, né? A mística da Suíça comprou um selo. Muito obrigado, Vivian. Eu esqueço que tem esse negócio de selo, mas muito obrigado. Tá colaborando com a nossa live. Muitíssimo obrigado, Vivian. Aqui, deixa eu ver os comentários que chegaram. Aqui, o comentário da Gleide. Eu gosto de imaginar que a alma está sempre, mas às vezes falta o estado da graça, a paixão. Talvez, Gleide, nem sempre a alma ela esteja apaixonada. Talvez ela esteja numa postura apreciativa, no sentido de um interesse em o que é esta coisa que eu não vi? O que é isso que tem alguma coisa de diferente? A alma, ela se interessa pelo diferente. Claro, o diferente tem eros. Isso sim. É que eu imagino a paixão, nesse sentido, como sendo algo que tem ali um fogo de desejo. E nem sempre a alma é desejosa. Às vezes ela tem uma postura mais contemplativa. Às vezes ela precisa desse desejo. Mas ela é uma alma elementar também. É o elemental. Às vezes pode ser uma alma com raízes, por exemplo, que imagine raízes, que busque por raízes, sinta a falta dela, aí é uma outra qualidade. Então a gente precisa ver que a alma, ela não é um dado pronto, ela não é a paixão, ela pode aparecer na paixão, mas ela não é em si, né? Aí é uma outra coisa. E, bom, ou melhor, ela não é só uma outra coisa, elas são várias coisas acontecendo, né? Mas aqui temos um comentário da Emila. Parece que a alma definitivamente não está interessada em pagar boletos. Realmente, essa é uma atividade, vamos colocar, Emila, eu vou já ler o seu comentário todo, mas eu acho que isso é interessante, que tem atividades necessárias para nós, como sujeitos completos que somos, ou que, digamos assim, temos interesses múltiplos, temos interesses ali em pagar um boleto e tudo mais, tal, ok? Mas há tarefas, há atividades que a alma prefere passar para uma outra instância. Isso aqui é para você e não para mim. Só que por que nós estamos interessados na alma? Porque o fantasiar é constante. Porém, a relação com a alma não. Eu acho que esse é um ponto, uma sacada que a Wisława teve, né, nesse poema. A relação com a alma nos é rara, não nos é garantida.
E esses momentos de raridade, que alguma coisa diferente possa estar acontecendo, ela pode também ser perdida. Então, a partir do momento em que inclusive o Hillman, ele tem essa expressão que é uma das expressões mais emblemáticas da psicologia arquetípica, que é o soul making, cultivo de alma, que ele inclusive ele transporta da alquimia para falar sobre um trabalho. Que tipo de atividade a alma faz? Ela cultiva. Então o cultivo, ele precisa de determinadas condições. Eu acho que a metáfora do cultivo é muito bonita, é muito própria para se falar de alma. Porque para você cultivar, por exemplo, maçã, o solo precisa te dar condição, o clima precisa te dar condição, a região em que se é cultivada, plantada, precisa dar condições. Então tem toda uma leitura de interesse para que a maçã surja. A maçã não surge do nada, ela precisa de condições próprias para aparecer. E ela vai aparecer no seu tempo. Ela vai aparecer no seu caminhar através da semente, da terra, da raiz, do caule, da árvore, de tudo mais. O aparecimento dela é um evento próprio, é um evento que não está pronto, já tem na semente, mas precisa das suas próprias condições. A condição é dar à semente aquilo que ela precisa ser, que ela precisa ter para ser quem ela é. E agora posso continuar aqui o seu comentário. E quando vivemos no automático do mundo, não abrimos muito espaço para a alma se apresentar. Sim, é importante pagar os boletos, ter ali a nossa vida diurna. O problema é que nesta vida diurna, nós temos pouquíssimo tempo, ou raro tempo, para que a gente cultive, para que a gente celebre, para que a gente ritualize estes momentos de alma. Esses momentos não são raros, pois eles precisam de ter lugares próprios para acontecer. Senão eles não acontecem, senão eles não vingam, senão eles não aparecem. De vez em quando eles aparecem. Então, essa percepção de, opa, aqui está tendo alma, é também uma percepção de que alguma coisa volátil está presente. Opa, bati no microfone. Está presente, pois se eu fizer muito barulho, eu acho que o poema nos entrega isso também. Se eu fizer muito barulho, se eu jogá-la numa multidão, ela dissipa, ela sai. Tudo isso que estou falando é uma metáfora, tá, pessoal? Eu acho que a gente tem que aprender a conversar em metáforas aqui, senão a gente não vai para lugar nenhum, a gente não pode falar de alma. Então é importante a gente ter essa troca de metáforas aqui. Eu acho muito bacana. Vamos ver mais comentários aqui. É bom que a poesia nos incita. A Tatiana. O silêncio como um meio de acesso ao inconsciente. Sim, o silêncio, nesse sentido, que inclusive eu acho que é uma das coisas mais interessantes, uma das imagens mais interessantes, que inclusive aparece num livro, Tatiana, chamado O Lamento dos Mortos, que é do Hillman com o autor Sonu Shamdasani. Eles estão fazendo um diálogo ali sobre os livros vermelhos do Jung, na época em que eles foram lançados. E ele fala sobre isso. O que é abrir a boca dos mortos, que é a primeira imagem que aparece nesse livro, senão relacionar-se com o que aparece no silêncio. Abrir a boca dos mortos, para mim, me traz essa imagem. Não sei para vocês, então eu estou aqui tentando fazer uma provocação, mas é uma relação com o silêncio. É o que o silêncio fala, entre aspas. O que o silêncio me fala, entre aspas? Então é essa relação com a morte. A morte é o silêncio absoluto, é o silêncio em seu estado mais puro de existência. Mais potente, eu acho que mais do que puro é potente. O silêncio potencializa a voz do inconsciente. Nesse sentido, sim. Por que eu estou colocando nesse sentido? Porque como as míticas enxergam o que é a morte, é como as psicanálises
enxergam que é o inconsciente. Inconsciente não é o outro falando, o outro, a vontade do outro, o desejo do outro, a imagem do outro que me afeta, que me atravessa, que eu não sei quem que ele é, tal. Nos é a morte. A morte nos é um completo desconhecido. É um estado que a gente, enquanto vivos, não temos plena ciência dele e nunca teremos. Por mais que você tenha religiões, imaginações, todas elas são um tipo de acesso, mas ao mesmo tempo ela só é possível se imaginada. E quantas imagens nós temos sobre a morte aí em míticas, religiões, para onde vamos, o que é a morte, senão também a potência do destino. A alma é para onde a alma nos leva também. Não estamos saindo do poema. Aqui, deixa eu ver se tem mais comentários. Aqui um comentário da Tatiana também. Quando nos silenciamos, criamos abertura para que a alma se manifeste. Sim. Mas aí é que está. Mesmo que ela se manifeste, Tatiana, não é garantia que ela fique. Não é garantia de que ela continue falando. Eu acho que o poema nos traz de que a alma é algo hipersensível em nós. Ela é hipersensível, é tão sensível que a sensibilidade dela não é uma sensibilidade tátil, corporal apenas. Aparece também, mas não é só isso. É uma sensibilidade de uma imagem. O que é a sensibilidade de uma imagem? A partir do momento que eu tento capturá-la, pegá-la, ela some. Essa é uma imagem que inclusive nos entrega a descida de Ulisses ao Hades. Ulisses, quando ele tenta abraçar a mãe dele, ele está tendo uma conversa muito emocionante, marcante com a mãe dele lá no Hades, ele tenta pegá-la e ela some, porque ela é só uma eidolar, uma esquia, uma imagem. A imagem some quando a gente tenta agarrá-la. Ela é muito sensível. Ela é muito sensível porque ela realmente está num outro plano, não está nesse plano. Os planos dela são outros, são sempre outros. Aqui, deixa eu ver mais comentários. Deixa eu subir, sobe. Aqui, olha só, tem bastante comentário aqui, que ótimo. Uma poesia e meia hora de devaneios. Eu nem cheguei na outra poesia. Se a gente ficar só nessa aqui também não tem problema, viu, pessoal? É que eu tenho uma poesia tão bonita, mesmo que se não se der tempo da gente aqui devanear sobre ela, eu queria só lê-la, só para apreciar. Eu vou guardá-la aqui, porque depois vou ver se dá tempo. Enquanto a nossa discussão estiver boa, a gente vai seguindo, porque é a intenção desse devaneios de hoje. A Nila dizendo: a paixão nos tira do piloto automático, temos que reimaginar a rota. Quase que nos obriga, né? Sim, nesse sentido, o apaixonamento, ele nos obriga a mudar de rota. Ele fala, olha, isso aqui é interessante. E geralmente, o que é muito bacana é que a gente se apaixona exatamente por algum fator ou por fatores que a gente, até culturalmente, aprende a se abster, a dizer que aquilo é ruim. E um dos motivos que eu vejo que isso acontece é porque a alma não se interessa, a alma não tem essa moral. A alma está interessada em, se tem uma potência para que eu me imagine dentro daqui, e isso é proibido, eu quero me imaginar. Nem que para isso... Então, o que nos é mais inconsciente também do que o fator de apaixonamento? A paixão, se ela é totalmente entendível, ela não se apresenta. Se eu quero entendê-la, se eu quero dominá-la, se eu quero capturá-la, ela escapa. Tem até uma piadinha antiga do Porta dos Fundos, é uma piadinha que eu gostei bastante na hora que eu vi, que é um casal ali, que é a Clarice Falcão e o outro é o Gregório ali, que é os dois ali. Eu acho que até na época eles namoravam. E ali é uma imagem interessante ali, que eles estão discutindo a relação, porque a moça quer acabar com o cara, porque acabar com a relação com ele. E aí ele fala, mas por que você quer acabar a relação? Porque eu já sei de tudo. Tudo que você vai fazer, o que você vai pensar, eu já sei. Aí ele tenta falar um negócio, ela complementa. Ele tenta falar um negócio, ela fala.
Aí uma hora ele vai jogar água nela para fazer um negócio diferente e ela tava já com guarda-chuva. Aí ela fala, ó, acho melhor a gente terminar mesmo. Eu acho uma imagem bastante interessante, porque assim, o Eros está sempre no diferente. E para que eu me relacione com o diferente, eu preciso muitas vezes mudar da fantasia. Deixar com que a fantasia se mude também. Não só mudar de fantasia, mas deixar com que a fantasia se mude. Porque ela faz isso. Quando a gente vive uma fantasia, aparece outra. É que às vezes a gente tenta se apegar a uma demais, né? Mas aparece outra. Uma não come a outra. Uma está dentro da outra. Eu acho que a posição de alma é também falar que uma está dentro da outra. Elas vão se incitando, se provocando, se possibilitando de alguma forma. Agora, comentário da mítica da Suíça, da Vivian. Eu incorporo minha alma quando faço o que realmente quero. A alma acontece, mas é que aí que está, Vivian. A alma tem, às vezes, suas vontades próprias. Eu acho que o complicado, o que a gente não costumeiramente tem em relação a minha alma tem desejos outros que eu tento impor a ela o que ela deve ser. Mas ela pode estar me apresentando uma coisa que me interessa e ela fala, não, você tem que fazer isso aqui. Eu tenho que querer assim. Então eu não sei, esse querer, ele me vem muitas vezes que eu não sei o que a alma quer. Preciso perguntar para ela. Se eu perguntar para ela, e é esse que é um ponto. Se eu perguntar para a alma o que ela quer e eu não der a resposta, ela me move. A alma, ela não responde através de olha, o que você quer é uma cortina de 2,5 metros na sua sala de estar. Ela não vai responder assim. Até se eu estiver respondendo assim, é outra coisa. Ela vai mover você para a resposta. Enquanto você caminhar com a pergunta, que a pergunta seja o seu chão, você se move e você percebe outras coisas acontecendo. E não estipula como elas devem acontecer, porque essa estipulação pode inclusive matar a alma. Impossibilitá-la de que ela esteja nas suas próprias condições. Porque ela sempre vai procurar uma condição outra. Será que isso aqui também não é tão interessante quanto pagar boleto? Ela nos faz isso, ela dá umas invertidas. Então, quando eu tento dar uma resposta pronta, e uma resposta muito ainda física, no sentido literal da palavra, ela fala, você não entendeu nada, deixa eu voltar outra hora, vai. Deixa eu sair daqui que a conversa virou outra coisa. Ela faz mais ou menos isso. Claro, estou seguindo também pelo poema, né, pelos estudos em relação à alma. Eu estou caminhando pelos poetas aqui, tá? Eu estou tentando ser fiel a eles, o máximo possível. Aqui, deixa eu só... aqui. A Joana, a alma é um refúgio nas margens do ser, onde o silêncio molda o espaço e o pensamento se enraiza. Ela floresce apenas na intimidade dos instantes em que ousamos habitar a profundidade. Belíssimo, olha só. Se você que escreveu isso, Joana, a gente está incitando poesia aqui. Então, estamos conversando com a alma. Quando a poesia nos aparece, a gente tem que acolher. A alma está aqui conosco. Essa parte é muito bacana que você escreveu, Joana. Ela floresce na intimidade dos instantes. Sim, se aquele instante pode me ser íntimo, e ser íntimo, muitas vezes, ele não precisar me servir, ele não me ser usual, ele não me ser funcional. Eu, sinceramente, eu acho essa palavra, né? Essa palavra ficou muito famosa, né? De questão de relacionamento funcional, não sei o que, disfuncional e tudo mais. Eu acho ela um pouco arriscada, tá?
porque ela pode, inclusive, estar fazendo um desserviço para a alma. Então eu acho que, nesse sentido, criar intimidade é, de alguma maneira, poder acolher, poder escutar. A qualidade de uma intimidade precisa mais de um ouvido do que de uma boca, porque sem o que nos é o que nos é mais dentro dos nossos sentidos, até pensando, a nossa escuta é o lugar onde a gente mais recebe. Se eu escuto bem, eu recebo bem. Receber bem é imaginar bem. Imaginar bem é possibilitar não ficar preso a apenas a conotação do que a coisa que foi dita. Ela também pode ser outra coisa, tem uma outra direção, pode não ser só para mim. É uma multiplicidade de direções. Isso fala sobre mim aqui, mas fala sobre você aonde? Ali? Então a gente vai percebendo essa troca. E é interessante uma imagem que ela traz aqui, inclusive no poema, que ela traz esta imagem fantástica aqui, olha só. Ela, dos objetos materiais, ela gosta dos espelhos que trabalham com zelo, mesmo quando ninguém está olhando. O que é um espelho que ninguém está olhando como exatamente o espelho de uma fantasia? Um espelho que ninguém está olhando é o espelho de uma fantasia. Como a fantasia está se apresentando? É quando eu não estou ali olhando para ela, né? Quase nesse olhar de capturá-la, saber o que você é e tudo mais. É quando ela se apresenta com mais liberdade. A fantasia tem liberdade para se aparecer. É essa imagem que ela está falando do espelho. A liberdade da fantasia se ver. Não me ver, mas se ver. Através de mim, obviamente. Eu viro o espelho dela. Mas uma condição, mais o espelho como uma condição para ela se ver. Menos do que o que isso quer dizer. E mais uma questão de deixa eu me apresentar aqui, porque aqui é um lugar que me interessa, é um silêncio, é um recôndito. Essa imagem do espelho também é uma imagem de silêncio que ela traz aqui. É um tipo de silêncio. Bom, temos bastante devaneios aqui, né? Vamos ver. Aqui a Vivian, a mística da Suíça. Eu percebo minha alma quando estou me aventurando. Seria isso uma alma curiosa? Eu não sei. Eu não sei, inclusive, Vivian, se nas aventuras ela deseja... Por exemplo, a sua alma pode se desejar se aventurar. Mas se essa aventura, de alguma forma, é tomada por... essa aventura tem que ser assim, assim, assado, né? Uma aventura, digamos assim, mais estipulada, e não uma aventura que permita que concepções outras, outros lugares sejam percebidos. Se eu já sei que aquele lugar eu vou encontrar pessoas assim, então ela deixa de se aventurar. Eu acho que sim, eu acho que ela tem uma questão de curiosidade, ela é uma aventura, ela é disruptiva, ela é contra a cultura, ela não está interessada no que está estabelecido, ela encaminha de uma outra forma. Nesse sentido, sim. Mas a partir do momento em que eu estabeleço o que ela é, como ela deve ser, ela fala, opa, já não estou no meu terreno, já estou no terreno outro. Essa aí é a função sua, não minha. Ela é muito sensível, porque ela percebe muito bem quando ela está no lugar de um outro que não é ela. E quando ela está nesse lugar, ela entende, então essa tarefa aqui é sua e não minha, eu vou me preocupar com outra coisa. Ela é muito desapegada nesse sentido metafórico. Isso aqui você quer para você? Eu vou procurar uma outra. Então ela está interessada em riquezas que ninguém achou. Quando ela acha,
ela sai, ela vai encaminhar para outro lugar. Por isso que a alma, ela é infinita, por conta disso. Ela vai procurar riquezas aonde ninguém explorou. A riqueza da alma é isso, ela vai procurar outra coisa. O que tem além disso? O que tem além disso? Ela está preocupada com o além. Não em onde ela está, mas com o além. Por isso que ela é também uma metáfora, ela se interessa pelas condições da morte, porque a morte é sempre o além. Ela está no além. E a morte nos incita N, mil coisas. A gente pode imaginar a morte como sendo algo terrível, como sendo algo que não pode ser imaginado, como pode ser algo que pode ser redentor, pode ser uma morte trágica, uma morte cômica, uma morte... Então, tem mil mortes acontecendo. Então, ela possibilita. É isso que ela está interessada. Aonde está a potência das coisas, a potência da comicidade, de qualquer qualidade que seja. Ela vai para lá. Deixa eu ver se tem mais comentários. Bastante gente entrando aqui. A alma e o imprevisível. Ela é imprevisível mesmo, Vivi. Aqui a Tatiana. Pensando nessa sensibilidade da alma, podemos compará-la com um eco ou um vento suave e silencioso. Não é vista, mas a presença é sentida. Sim, Tatiana. Sim. Eu imagino que sim. Eu concordo com você nesse sentido. Porque ela precisa de um ouvido interessante, pois ela nos traz alguma coisa, ela nos traz algo junto com. A nossa voz se dissipa pelo ar, então o ar, a nossa voz, ela já faz uma condição dupla. Ela não está falando só sobre ela precisa de uma condição externa que lhe dê possibilidades de ser manifestada. A alma também precisa disso. Ela também precisa de a anima mundi, de que todas as coisas têm alma. Ou seja, todas as coisas têm a sua própria expressividade, sua própria forma de ser. Reconhecer isso não é simplesmente ficar reconhecendo-se, mas é diferenciando-se. Gosto muito da posição de que é pouco lembrada, inclusive, pelos junguianos ortodoxos, que quando o Jung ele fala sobre individuação, ele fala exatamente sobre uma diferenciação. Individuar não é chegar no final da etapa e né? Como é que seria o individuar literal? Individuar literal seria mais ou menos assim. Eu fui lá, eu fiz... Eu vou dar um exemplo, tá? Pode ser outras coisas. Eu vou dar um exemplo um pouco mais da minha alçada, digamos. Alguém vai lá, cumpre todos os requisitos para, sei lá, fazer uma pós-graduação, vira mestre, vira doutor, fica conhecido na área, fica famoso, ganha bastante dinheiro com relação à sua profissão, é bastante renomado, tudo que fala vira Midas, né? Tudo que fala toca vira ouro, então todo mundo fala, que maravilhoso que a pessoa está falando, que maravilhoso, que maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, isso pode trazer uma concepção de não reconhecer mais quais são as necessidades da minha alma, que pode não ter mais a ver com isso. Isso pode virar uma necessidade do próprio eu, de se estabelecer, de continuar alimentando o que se esperam de mim. Esperam que eu seja ali uma pessoa que estudou muito, que sabe muito, que tem uma opinião muito forte a respeito das coisas e tudo mais, mas pode se tornar uma pessoa pouco aberta a escutar ao diferente. E até mesmo uma pessoa que zombe do diferente. Você não sabe nada, eu estudei muito mais que você. Geralmente essas posições não têm muita alma. Esses olhares, eles complicam. Você não sabe nada. Você sabe quem eu sou? Quanto que eu estudei para vir para cá, tal? Aí a alma escapa, ela vai para outro lugar.
ela precisa de um silêncio. No silêncio ela compreende melhor quem está falando com ela, de que maneira estão falando com ela, se há também respeito por ela, pela sua própria natureza. Será que pagar boletos nos dá condições de termos um tempo e espaço para a alma? Ou a maneira como pagamos boletos, usando a metáfora do boleto, nos afasta ainda mais da alma? Nos coloca em que eu preciso pagar o boleto dos streamings, de não sei o que, tudo mais tal, para que eu tenha condições de ter um corpo, de ter isso. Mas a gente vai preenchendo estas lacunas que são os nossos silêncios. Nada contra a Netflix ou o MUBI, eu adoro o MUBI, eu estou viciado em MUBI inclusive, adoro. Mas será que não é também uma forma da gente não se relacionar com os nossos silêncios? De não ter um tempo para eles? Eu acho que quando a Wisława ela escreve aqui, ela fala exatamente que tudo aquilo que tenta preencher um vazio é contra o vazio. É contra a possibilidade do esvaziar-se, inclusive. Como se fosse ali uma condição de perda, uma condição desfavorável. E não uma condição de abertura, como a gente está falando aqui, inclusive. O vazio talvez, e eu acredito muito nisso, seja uma condição de abertura. Seja uma condição, a possibilidade de vir coisas outras, coisas novas, coisas diferentes. De receber. Então o vazio também é um lugar de alma, e talvez um dos lugares mais íntimos de alma, e um dos mais difíceis de se cultivar. Mais comentários, vamos ver se tem aqui. Obrigado, fui eu sim, muito bom, viu? Belíssimo poema, Joana. Aqui, a Enila. Às vezes imagino a alma lá, deitada lindamente em berço esplêndido, ao som e o mar à luz do céu profundo, né? Como diria o poeta do hino nacional. Enquanto eu me lasco aqui para que ela possa ter uma experiência material. Mas se não vamos juntas, minha alma e eu podemos ter uma. Talvez a Enila, ela nem se interesse muito pela experiência material, tá? Tem uma parte aqui desse poema da Wisława onde ela diz, quer ver? Da alegria e da tristeza aqui. A alegria e a tristeza, para ela, para a alma, não são dois sentimentos diversos. Ou seja, o que ela está colocando aqui? Que a alegria e a tristeza são condições mútuas. São condições que uma está dando condição para a outra existir. Essa é uma outra forma de se pensar. E ela continua. Somente quando estão unidos se faz presente entre nós. Ou seja, nesse ponto aqui, o que ela está dizendo é que a alma, ela relaciona coisas que aparentemente são opostas, que na verdade elas são pontes, elas são transponíveis. A alegria e a tristeza, quando elas são alma, elas estão fazendo ligações, pontes, conversam. O que é uma ponte se não uma conversa, se não uma possibilidade de ir e vir, sair de um estado e ir para o outro, de um para o outro e para um, daquilo vir para o meu mundo e eu ir para o mundo daquilo. Então, eu percebo que essa possibilidade de movimentação, se tem muita condição material, ela fica muito pesada. Eu não sei quem foi que falou, mas acho que foi um velejador. Eu não sei se foi a Meiclin, que é Tamara. Foi alguém. Eu não sei quem que foi a frase agora, não vou lembrar a referência. Quem souber, por favor, me diga. Mas que diz que para a gente fazer grandes viagens, a gente tem que ter mochilas pequenas. E claro, isso é uma metáfora novamente. Fazer grandes viagens, mas aí a pessoa tem dinheiro, pode ir lá para os Emirados Árabes, pode ir no mesmo dia passar em 3 países diferentes. Não estamos falando dessa viagem.
não seja cabeça dura. Estamos falando de um outro tipo de viagem. Uma viagem em que o caminho seja uma viagem, que o caminho daqui, por exemplo, eu vou para o CEI e vou para a academia. Que o caminho daqui para a academia seja um caminho de alma, seja um caminho que possibilite não estar tão carregado de coisas materiais para serem feitas, até muitas vezes. Que ele possibilite leveza, porque senão nada novo acontece no próprio caminho. Quantas vezes nós não passamos pelo mesmo caminho e só quando tem um relance de opa, tem um lugar, tem um café novo aqui, ou tem um café que eu nunca tinha visto aqui, tem uma lanchonete, tem uma livraria, tem uma academia, tem uma casinha que eu nunca tinha visto até então. Vou falar por mim mesmo. Uma vez eu estava saindo do Kenjutsu e na frente do Kenjutsu tinha uma casinha que eu sempre via, mas reparar eu não tinha reparado nela. Quando eu reparei, eu vi o quanto aquela casinha ali, ela tinha detalhes muito interessantes, muito bonitos, que até então, se eu tivesse simplesmente pegado, olhado para a casinha e ido para casa, eu não tinha reparado. A alma nos repara. Ela talvez seja o nosso maior reparador. Porque ela está preocupada com os detalhes, com as nuances. Aqui, deixa eu ver se tem mais comentários. Podemos ter uma experiência mais rica e interessante. Sim, eu concordo com isso. Aqui já foi mais um comentário. A Renata, Buzz Lightyear já dizia, o infinito e além. Então a alma é infinita, ela expande nesse sentido, por ela mesma. A Tatiana, o que podemos ouvir quando fica em silêncio? Por isso alguns preferem não lidar com ele. Sim. Se é terrível ficar em silêncio, o terrível se apresenta para mim também. Então, poder acolher o terrível, para que inclusive tem outra coisa nele. Por exemplo, um mito terrível, o mito da Górgona, da Medusa. Quando é cortada a cabeça dela, nasce Pégasus. Nasce aquele que trabalha para os deuses. Pégasus é um cavalo alado que faz o trabalho para os deuses. Que tem essa potência toda em nós. É um animal potente, um animal divino. E a própria cabeça da Medusa também faz um trabalho divino que se torna o escudo de Atena. Então vai um trabalho outro ali, o que está dentro de nós. Nasce porque ela dá a sua cabeça e aquele sangue todo que jorra, dá condições de uma outra vida aparecer. É um nascimento mítico, não um nascimento lógico. São de nascimentos diferentes. Aqui, deixa eu ver. Alguém me perguntando, fale um pouco do teste de Rorschach. Não tem como. Não tenho essa capacidade. Não conheço, não estudei tão bem, viu, Matheus? Aqui, a alma nos repara muito bom. Obrigado, Enila. E bom, estamos chegando ao fim da live. Ficamos com uma poesia. Uma poesia deu esse panaço de manga aqui para nós. Eu ia ler umas 3, eu li uma. Eu fico assim, fantástico ver o quanto as nossas lives têm essa troca riquíssima aqui. Eu fico muito agraciado com elas. Talvez, pessoal, não sei que vocês, já que dá tempo de ler outro poema, não vai dar tempo, Enila. Eu ia marcar aqui, mas eu tenho uma sugestão. Trazer mais poemas na próxima live. Mais poemas da Wisława. O que vocês acham? Eu marquei, inclusive, um deles chama Uma Menininha Puxa a Toalha. Vou só para trazer os nomes dos poemas que eu marquei. Uma Menininha Puxa a Toalha. Das Lembranças. É outro poema dela. Deixa eu ver outro aqui que eu tinha marcado. Eu marquei um, inclusive eu acho muito interessante. Cadê ele aqui? Nada é dado. Outro poema. Não sei se nem se vai dar para ler tudo isso, já que a gente só leu um poema. Tem um outro aqui que eu acho ele fantástico. Deixa eu achar o nome dele aqui. Não está tão longe assim. Deixa eu achar uma menininha. Este aqui. Platão. Ou seja, por quê? Também tem esse outro poema aqui que eu achei fantástico. Então tem esses daqui que eu marquei, pessoal. A Enila está dizendo que é apoiado.
Bom, se tiver mais pessoas que apoiam a ideia, live que vem temos mais poesia desta consagrada e premiada. Para quem não conhece, a Wisława ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Agora que ano que é, não sei, lá para 2000 e pouco. 2000 e... não vou lembrar agora, 2000... em 2000 alguma coisa ela ganhou um prêmio. Aqui a Tatiana, essas lives são como um farol em meio à névoa. Super concordo, a Joyce falando. Ótimo, então nós temos, falta a parte 2, a Kathleen, então vamos ter parte 2. Se 3 ou mais pessoas falaram aqui para ter parte 2, vamos fazer parte 2 sim. Então, semana que vem mais poesia. E, só para finalizar nossa live, 2 nomes que vou citá-los, estando aqui eles online, participarão, aqui parte 2 aqui, o pessoal falando, participarão do sorteio do livro Fronteiras, do Gustavo Barcelos. Nomes: Denise, DNOMW, como diria ali o perfil do Instagram, se você estiver ok, você está participando do sorteio. E Vivian, a mística da Suíça. São 2 nomes que eu gravei aqui que participam já das nossas lives há um tempo e estão aqui, que eu vi que elas participaram também das nossas lives. Os 2 perfis dando ok, vocês estão dentro do sorteio. Só vou esperar o ok agora. Ver se aparece aqui, senão eu vou ter que sortear outros nomes, tá, pessoal? Yes, a Denise está ok, então a Denise está dentro do sorteio. Então temos agora 3 nomes. Ok, Denise deu o seu joia. Agora vamos ver a Vivian, a mística da Suíça, se ela dá o ok também. Aqui o Rodrigo. Rodrigo, só participar mais das lives que você participa também do sorteio, tá? Porque a gente está fazendo inclusive o nosso segundo sorteio. Nosso primeiro sorteio foi uma camisa, né, da Tomier, e agora está sendo nosso segundo sorteio. Então vai ter sorteio, vira e mexe nas nossas lives sim. A Vivian, ela não deu ok ainda, não deu o parecer dela. Se ela não der, eu vou pegar outro nome aqui. Então os sorteios é para quem participa, né, ativamente das nossas lives, né, falando com o Rodrigo aqui. Vivian, você está aqui? Se não tiver, vou ter que passar para outro nome. Deixa eu ver. Acho que a Vivian não está aqui olhando. Se eu não tiver, eu vou passar. A Renata. Renata, você participando mais, você participa do sorteio também, Renata. Eu marco os nomes, tá? Eu vejo aqui, passar a telinha aqui e tal. Eu vejo os nomes aqui acontecerem. Não, Vivian não apareceu. Então eu vou falar outro nome. Kathleen, você está online? Se você estiver e quiser participar do sorteio, mande seu ok. A Vivian, se ela aparecer em outra live e ficar até o final, ela participa. Mas aí eu vou ter que tirar o nome dela porque ela não compareceu. Kathleen é um outro perfil, é uma outra pessoa que aqui participa conosco sempre também. Deixa eu ver se a Kathleen está ao vivo aqui, ela está prestando atenção. E vai até o final, tá? Eu faço de propósito aqui, tá, pessoal? Eu faço de propósito, para a participação aqui ter um estímulo a mais. Deixa eu ver se a Kathleen deu ok. Então, temos aqui 4 nomes. Kathleen, Denise, Tatiana e Nina. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por esta noite de devaneios e poesia. Eu sou sempre agraciado por elas. E nos vemos semana que vem com mais 2 nomes a participarem do nosso sorteio e com mais poesia da nossa querida Wisława. Até lá, pessoal!